pois a todos queres tu salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, quando aos outros de Cristo eu falar. Santo Espírito, enche a minha vida, para eu com fé testemunhar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Boa noite a todos vocês, queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, e também de outras congregações de nossa igreja, também irmãos que nos visitam, pessoas que nos visitam, muito bem-vindos. Nós temos estudos bíblicos todas as quartas-feiras, às 19h30, aqui pelo homepage da congregação, né? E quero saudar de uma forma especial aqui nesse momento, Eluir Hirt e família, também Rudi Lam, forte abraço, Elaine Spitzer, satisfação, dona Elaine, né? Muito bom estarmos juntos. Também a Marlise Weirisch Batista. Boa noite, Marlise. Forte abraço para ti e para os teus queridos. Também uma saudação especial ao seu Egon Cell, lá, né, de São Lourenço do Sul. E ele deseja um abençoado estudo para todos. Né? Uma satisfação, seu Egon, sempre presente conosco aqui para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Também o abraço a Claudete Erdmann, lá do bairro Larias. A Márcia Ritter. Boa noite, Márcia. Silene Vigant Silva, também muito bem-vinda. E a saudação especial ao seu Adelar Freeling. Né? Deus o abençoe sempre, Adelar. Forte abraço. Edila Arendt, muito bem-vinda, dona Edila Arendt, lá de Mato Leitão. Também a saudação especial ao Ayrton Darcy Wildner e a sua esposa Lourdes. Né? Deus abençoe sempre. É bom estarmos juntos. Deus abençoe também Márcia Bonenberg, Jason, um abraço para vocês, semanalmente nós juntos aqui estudando a palavra de Deus. Também um abraço para o Desmar Dente família, a Rúbia, Deus abençoe sempre, Rúbia. Astor da Silva, né? Como é bom estarmos juntos, né, para estudarmos a palavra do nosso Deus. A Maria Sieber também, satisfação, muito bem-vinda. A Sheila Hirt, né, um abraço também para o Adilson. Traula Kunzmann, é sempre uma honra a vossa presença. Olha que povo maravilhoso aí, né? E também sempre presente, dona Traula Kunzmann. Eliane Rodrigues e família, Deus abençoe sempre. Também a saudação a Clair von Millen. Muito bem, né? Então tá certo aí. Uma chuva abençoada, né, dona Clair, né? Deus foi generoso conosco, mandou uma chuvinha, né? Bom que Deus dirige que venha mais chuva para matar a sede da terra, para que as plantas produzem fruto no tempo certo. Também um abraço para Gabriela, né? Gabriela Kreutz, um grande abraço, Gabriela. Dona Hildegard Martins, nossa presidente das servas. Aí a saudação também da Luíse Esther Hartmann, boa noite, Luíse. Rudimar Hauenstein, dona Hilga Ferrari, olha que coisa boa, os irmãos Lampa em peso aí, né? Isso é muito bom. A Hildegard Martins, nossa presidente, Deus abençoe sempre, também todas as servas. Lembrando que amanhã à noite, quinta-feira, nós temos o último estudo, encontro das servas, aqui da Congregação Cristo, às 19 horas, aqui no pavilhão da nossa congregação. Também a Laura Dering, um abraço, o pessoal de Três Coroas, né? Deus abençoe sempre, a Marta e o Gilmar. Muito bem-vindos, bom estarmos aí, né? Que bom que vocês estão conosco, né? Estão aproveitando essa oportunidade que Deus nos concede,
né? Sintam-se todos abraçados, cumprimentados, né? E a Ellen também, Heringer, né? Ivete Paul, né? Alfeu Fontana, Deus abençoe sempre. Valdecir Machado Rodrigues, Charles Miller, Marli Bernstein, muito bem. Jurema Schneider, Ademir Vastman, Cruzeiro do Sul, olha que bênção, gente, ó. Nos encontrarmos num lugar só, pessoas de diversos lugares. Então, essa é a vantagem do estudo aí, com transmissão aí pela internet, aí pelo Facebook. Também a satisfação, Elisete, Fácil Lam, Esther Tomé Loureiro. Dona Esther, forte abraço, Deus abençoe sempre também. Né? E vamos iniciar esse estudo invocando a presença de Deus e falando com Deus também em oração. Assim como estamos, convido você a juntar as mãos, fechar os olhos e assim nós falarmos com nosso Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nos reunimos mais uma vez para um estudo da Tua Santa Palavra. Queremos neste momento te agradecer, porque em Jesus Cristo, Teu Filho, temos perdão, salvação e vida eterna. Porque em Jesus Tu estás conosco em todos os dias e momentos, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os nossos passos e a nossa vida. Queremos te agradecer pelo dia que Tu nos concedeste, pela Tua proteção, pela Tua presença na nossa vida. Enfim, queremos te agradecer porque em Jesus, Teu Filho, nós temos o perdão para os pecados, pois infelizmente pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, que cresçamos no conhecimento das Suas verdades e nos frutos a partir desta fé na ação de Teu Santo Espírito. Queremos neste momento, ó Deus, te pedir por todos os idosos que sofrem limitações pelo avançado da idade. Te pedimos por todos os enfermos, pessoas que sofrem e lutam diante da doença. Tu sabes quantos e quais são os teus filhos que estão aí lutando com problemas de saúde. De uma forma especial, te pedimos pelo Juliano Blau, também pelo senhor Romaldo Goetz, ó Deus, a vida deles e também de todos os demais enfermos, colocamos diante de Ti. Te pedimos pela cura de cada um. Tu podes fazer tudo, mas, Senhor, se Tu quiseres levar alguém, que seja sempre em Jesus para a salvação. Também, ó Deus, colocamos aqui diante de Ti as pessoas que sofrem, talvez, por problemas de relacionamento, por problemas, talvez, de ordem econômica. Tu sabes das lutas, Tu sabes das realidades de cada um dos Teus filhos que aqui está. Colocamos também a vida dos nossos queridos diante de Ti. Não permitas jamais que alguém venha cair no desânimo ou no desespero. Mas, Senhor, guarda o Teu povo em todos os dias, em todos os momentos. Abençoe-nos aqui também nesta noite, que pelo Teu Santo Espírito cresçamos no conhecimento, na fé e nos frutos da fé. Em nome de Jesus Cristo, a certeza da Tua presença na nossa vida aqui e para sempre. Amém. Muito bem, nós damos sequência. Quero saudar também o meu irmão Marcos Hartmann, lá de Horizontina. Então, muito bem-vindo aí, meu irmão Marcos. Também a saudação a Cela Lamp Schlick. Deus abençoe sempre. Olha que bom, dona Cela, muito bem-vinda. Erivander, lá de 3 de Maio, Rio Grande do Sul. Um abraço também para vocês aí, né? Deus abençoe sempre. Quero saudar ainda a Gladys Helena Schell, muito bem-vinda também, a Gladys Schell, Diva Rubo, Deus abençoe sempre. E aí o nosso presidente, o Lorivaldo Nilo Lamp, grande abraço, nosso presidente, muito bem-vindo também, Olávio Bals, Lidi Schmidt, Denise Cristina Fuchs, um abraço, Denise, como diz, entre um trabalho e outro, entre um desafio e outro também, pararmos para estudarmos a palavra, isso é muito importante. Yasmine Bangman também, sinta-se abraçada, Yasmine, muito bom estarmos aqui reunidos com todos vocês nesta noite. Nós queremos dar sequência cantando mais um hino do Inário Louvai ao Senhor, o hino 51 do Inário Louvai ao Senhor.
em mim, eu canto como o rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu oro como o rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu louvo como o rei Davi. O Espírito de Deus repousa em mim, eu louvo como o rei Davi. Eu louvo, eu louvo, eu louvo como o rei Davi. Eu louvo, eu louvo, eu louvo como o rei Davi. Muito bem, gente. É bom estarmos juntos para mais esse estudo, então, na Palavra de Deus. Pessoas de diversos lugares, né? Então, aí como nós vimos aí também, quem pode acompanhar também aí os comentários, né? Nós temos o Alfeu Fontana, né? Desde daqui da Flórida. Satisfação. Muito bem-vindo aí, Alfeu. Deus abençoe aí a ti e os teus queridos aonde estás, né? Que Deus Espírito Santo nos fortaleça também então neste momento e nos sintamos abraçados no amor, no cuidado e na graça de Deus em Cristo Jesus, onde estivermos. Queremos então darmos sequência então para o momento do estudo. Bom, vimos aqui a Sidônia Tim Shadek de Santa Rosa, um abraço também aí, Deus abençoe aí os santarosenses. Muito bem, bom estarmos juntos aí. O tema do nosso estudo então é o terceiro artigo do Credo Apostólico: creio no Espírito Santo, né? Na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ou seja, creio no Espírito Santo. Lembramos que credo apostólico é uma confissão de fé baseado no ensino de Deus a nós por intermédio dos apóstolos. Ou seja, por isso ele é uma confissão de fé baseada no ensino de Deus a nós por intermédio dos apóstolos. Por isso chamamos de credo apostólico. E confessamos através desse credo, dessa confissão de fé, a fé no único Deus verdadeiro, Deus triuno, Deus Pai, o Criador e Preservador, Deus Filho Jesus Cristo, Salvador e único mediador, Deus Espírito Santo Santificador, o Consolador. Quando nós lemos em Mateus capítulo 28, 19, Jesus disse assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos de todas as nações, como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o texto segue: ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, aqui a menção é batizar em nome do Deus triuno. Essa é a ênfase que quero dar então neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, um único Deus em três pessoas. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus com o Pai e o Filho. E a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são iguais em poder, honra e glória para sempre. Como Deus, esse Deus existe desde sempre e para sempre. Ele não tem início e não tem fim. Então essas pessoas da Trindade, então elas são diferenciadas pela pessoa e pela obra, mas formam um único ente divino, um único Deus verdadeiro.
Cito aqui também neste momento um texto de Isaías, capítulo 6, o versículo 3, que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Porque essa tríplice ênfase, Santo, 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 é uma tríplice ênfase justamente à Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Falando então mais especificamente sobre a obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o santificador, ou seja, ele nos santifica, né? O Espírito Santo ele põe a fé em nós, ele conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Quais são os meios, as formas pelas quais o Espírito Santo age? Ele age pelo batismo, ele age pela palavra e ele age pela Santa Ceia. Ou seja, pela palavra e os sacramentos, o Espírito Santo ele põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Então, o estar na fé é obra do Espírito Santo, não é mérito humano, nem decisão pessoal. Em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 3, nós temos, e eu vou convidar o Gabriel, nosso estudante de teologia aqui da Congregação Cristo, para ler para nós 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 3. Daí onde ele está, ele lê para nós 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 3. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Muito bem, então é o Espírito Santo que põe a fé, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Ou seja, ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que põe a fé, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. E um outro texto muito importante também para nós, talvez muitos querem dizer assim, não, Deus escolheu alguns para salvação e outros para condenação. Ou seja, Deus predestinou uns para o inferno e predestinou uns para o céu. A verdade que nós precisamos aqui nesse momento repetir é que Deus, Espírito Santo, deseja operar a fé em todas as pessoas. E por que Deus, Espírito Santo, deseja operar a fé em todas as pessoas? Porque temos uma verdade bem interessante, bem importante, e é oportuno lermos também então esse texto. Então, 1 Timóteo, convido você a abrir a sua Bíblia, então, em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 13 em diante. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Ok, Deus deseja que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Pode ler adiante. Pois existe um só Deus e uma só pessoa, que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Muito bem, então esse texto diz, Deus deseja salvar todos. E por que alguns creem, então, e outros não? Infelizmente, o ser humano pode pôr empecilhos para a ação do Espírito Santo. Podemos pensar e lembrar que o Espírito Santo age pelo batismo, pela palavra e pela Santa Ceia. E nós, infelizmente, podemos, ora, resistir à obra do Espírito Santo, ou seja, impedir que ele haja em nós. Mas nós não podemos cooperar para a salvação, nem decidir por ela, porque isso é obra do próprio Espírito Santo em nós. Não, mas então o Espírito Santo é ineficaz? Não. Ele é Deus, com todas as qualidades de Deus. E se alguém é condenado, não é por questão de Deus, mas é pela questão humana,
por culpa própria, pois nós não podemos contribuir para a salvação, nem decidir por ela, mas infelizmente nós, pela nossa velha natureza humana, nós podemos pôr empecilhos para a ação do Espírito Santo. Talvez fechar os ouvidos para a palavra, ou seja, sermos irresponsáveis no uso das oportunidades que Deus nos concede, da própria Santa Ceia, por exemplo. Ou seja, pormos atrapalhos, impedirmos a ação do Espírito Santo, infelizmente é algo que pode estar presente na vida do ser humano. Mas é importante lembrar aquilo também que Deus nos diz por intermédio do apóstolo em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo de número 4, que convido também nesse momento o Gabriel para ler para nós. Efésios, capítulo 1, o versículo de número 4 até o versículo de número 8. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Muito bem, até aqui, lido então até o versículo de número 9 de Efésios, capítulo 1, textos que mostram realmente o desejo de Deus de salvar todos. Então, por que alguns não são salvos? Por desprezarem justamente os meios da graça, porem empecilhos à ação do Espírito Santo. O ser humano ele não pode decidir pela fé, aceitar Jesus. Aceita Jesus como teu Salvador? Se eu disser sim, eu só digo sim porque o Espírito já pôs a fé em mim. Portanto, esta não é, com certeza, uma decisão nossa, um mérito nosso, mas é a ação do Espírito Santo em nós. E lembremos, o Espírito Santo ele sempre é eficaz. Ele quer operar a fé, quer conservar as pessoas na fé e levar a fé de todos a produzir frutos nesta vida e para a eternidade, né? Aqui também quero convidar, neste momento, o Gabriel para ler para nós Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 18 em diante. Gálatas, capítulo 5, do versículo 18 até o versículo de número 26. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Lembremos que é o Espírito Santo, que põe a fé, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos.
Então, desde o batismo, oficialmente, o Espírito Santo mora em nosso coração. E aí luta dentro de nós, né, a velha natureza e também a nova natureza em Cristo Jesus. É uma luta de dois cachorros brabos em toda a nossa vida. Agora, qual ganha? Ganha o mais forte, aquele que a gente mais alimenta. Então, o nosso desafio é alimentar, ou seja, oportunizar, né, que o Espírito Santo alimente a nova natureza em Cristo em nós. Que vai produzir, ou seja, assim o Espírito vai produzir, pelo batismo em nós realizado, que é um só para toda a vida, vai agir e produzir em nós, pela palavra, os frutos que a gente precisa para viver e ser feliz. Quais são os frutos que a gente precisa para viver e ser feliz? Amor. Amor por Deus, amor por mim, amor pelo próximo. Somente a partir do amor de Deus nós somos supridos plenamente na proteção, porque Deus Pai protege. No amor, porque Deus Filho deu a sua vida por nós. Ou seja, na força, no ânimo, na coragem, nos frutos que precisamos para seguir em frente, porque o Espírito Santo que põe a fé produz em nós os frutos que a gente precisa para viver e ser feliz, e enfrentar as situações de cada dia, as tribulações, sem desanimar, sem desesperar. Então o Espírito fala aqui em primeiro amor. Ali poderíamos colocar 2 pontos. A partir desse amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Ou seja, lutando sempre assim contra aquilo que é natural da carne, imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, raiva, egoísmo, desunião, divisão, inveja, bebedeira. Ou seja, é uma luta continuada. E o texto diz: repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Quem seguir e for dominado pelos frutos da carne, perde a salvação, a vida eterna em Cristo. Portanto, pela ação do Espírito Santo continuamente, apesar de pecarmos, em pensamentos, palavras e atitudes, somos levados ao arrependimento e ao perdão por Jesus continuamente na ação do Espírito Santo em nós. Importante dizer assim, que o Espírito Santo é aquele que põe a fé, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. É Ele que edifica a igreja, é Ele que concede os dons espirituais necessários para a edificação da igreja. Jamais para a glória pessoal humana, mas para a edificação da igreja. Não os frutos e os dons do Espírito que eu almejo e quero, mas os frutos, os dons do Espírito Santo necessários em cada tempo, em cada época, para que se cumpra a missão de Deus na terra. Ou seja, pregar o Evangelho ao mundo, para que mais pessoas venham crer e sejam salvas, para que as pessoas sejam sempre resgatadas e possam ser felizes aqui, superarem as tribulações e servirem como instrumentos da obra de Deus na igreja, na família e no mundo. Ou seja, que bênção com certeza isso. E agora, desde quando então nós temos a ação do Santo Espírito oficialmente na frente do trabalho? Porque houve um tempo que Deus Pai estava na frente, Ele continua, ou seja, Ele criou o mundo, isso foi a sua obra, mas Ele continua, a obra dele é continuada na preservação. Ou seja, Jesus Filho, Ele cumpriu a obra da salvação, cumpriu os mandamentos por nós perfeitamente, né? Satisfez a sede de santidade de Deus, e satisfez a sede de justiça de Deus. Ele pagou todos os pecados por nós. Ele disse: está consumado. Mas Ele continua a sua obra por nós, sendo o nosso mediador, o nosso advogado. Ele é o único e suficiente mediador. Ou seja, porque foi Ele quem morreu e deu a vida por todos. Agora, o Espírito Santo, Ele, embora esteve sempre presente na criação, Ele esteve presente na obra do Filho amado, ou seja, de Jesus Cristo, né? E aí Ele vem agora e assume a frente, podemos dizer assim, da missão de Deus na terra. E eu vou convidar nesse momento, Gabriel, para ler a história justamente que marca o início oficial, né, em que o Espírito Santo assume e vai para a frente do trabalho da Trindade, então, na terra. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, onde temos a vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes,
Todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali, em Jerusalém, judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galiléia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Ou seja, o Espírito Santo ele veio e assume a frente do trabalho no Pentecostes. Ou seja, Jesus Cristo, 40 dias após a Páscoa, após ter cumprido a sua missão, sobe aos céus e está à direita do Pai, de onde virá para nos buscar na hora da morte ou no dia derradeiro, dia que só Deus sabe quando será. E aí, 50 dias após a Páscoa, então vem o Espírito Santo. Jesus até tinha dito aos seus discípulos, depois da sua morte, em Atos capítulo 1, versículo 3, nós lemos: Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida alguma, de que estava vivo. E aí os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. E um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Na linguagem tradicional, na ARA, Almeida, Revista Atualizada, nós lemos: vocês serão batizados com fogo. Ou seja, é uma referência aqui ao Espírito Santo. Jesus aqui não estava falando que os cristãos, eles são, ou seja, eles recebem um segundo batismo. Não, não é isso que ele estava dizendo. É importante nesse momento, para a gente entender corretamente esse texto, essas palavras, e a própria missão do Espírito Santo, nós olharmos e abrirmos a Bíblia em Efésios capítulo 4. Sugiro você deixar com a mão marcada ali Atos capítulo 1, e abrir agora então em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4. Efésios 4, do versículo 4. Aliás, Efésios 4, 4 e também o versículo 11 e 12. Mas o texto aqui é uma riqueza, que a gente poderia ler todo ele. Mas enfim, pelo tempo, essa seleção. Então, o texto aqui fala da igreja, que é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja cristã, que é a obra do Espírito Santo, é o corpo justamente de Cristo. Então, convido o Gabriel para ler para nós de onde está, Efésios 4, 4. Quantos deuses há? Quantos batismos há? Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. O versículo 5 também tem bondade. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O 6 também. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Muito bem, agora o versículo de número 11 em diante, 11 a 13. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Ok? Vamos ler também, convido o Gabriel a ler o 14 também, um texto muito interessante. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos e pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Ok, o texto adiante ainda fala, né? Com espírito de amor cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. Lá no final do 16 diz assim: cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Ou seja, está falando aqui o corpo de Cristo, com os diversos dons recebidos do Espírito Santo. Mas essa cara aqui, então, há um só Deus, uma só fé, um só batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir desse momento, a partir do momento do batismo, né, nós recebemos a condição de filhos de Deus. Passamos a ser templos do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós e aí nós somos mantidos, ele põe a fé, passamos assim daí sermos morada, somos santificados, tornados santos em Jesus, porque Jesus nos limpa de todo o pecado. E aí somos conservados nesta fé e somos levados a produzir frutos a partir desta fé. E os frutos que contribuem para a honra e glória de Deus e edificação da igreja. Aí recebemos também os chamados dons espirituais, os diversos dons na igreja. E qual é o objetivo? O texto aqui claramente também diz: para o serviço cristão. Né? O povo, ou seja, ele fez isso para preparar o povo para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, nada mais. E fazer com que as pessoas dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, possam crescer até alcançarem a altura espiritual, então, de Cristo. Certo? Então há um só batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tendo água e palavra. Não importa a quantidade de água, mas tendo 3 gotas de água e a palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos lavados no sangue de Cristo, ou seja, somos ligados numa aliança eterna com Deus no sangue de Jesus. Então não há um segundo batismo, o chamado batismo do Espírito Santo, que alguns erradamente entendem, a partir justamente dessas palavras e outras, né, que eu vou destacar nesse momento, alguma coisa, dentro do que nos é possível. Aqui a referência não é um segundo batismo em Atos 1, versículo 5. Serão batizados com o Espírito Santo em Jerusalém. Ele estava falando do cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. Que uma vez que veio, ele não está sobe e desce. Ele veio na terra e está à frente do trabalho, né? E vai agindo no coração das pessoas. Ou seja, nós não precisamos... Aliás, erradamente se faz quando em alguns contextos se apela para a emoção, né? Onde se busca, né, como diz, criar um clima para a vinda do Espírito Santo. Ou, quem sabe, por esforço próprio, por jejuns, penitências, orações, leituras. Porque dentro de alguns contextos, pessoas ficam bem tristes e dizem: puxa, eu não tive nenhuma manifestação ainda do dom nenhuma manifestação de dom especial do Espírito Santo, então não posso ter a certeza da salvação. Ou seja, são inverdades que aterrorizam muitas pessoas, mesmo em contextos onde se crê nessa verdade. Ou seja, mesmo em contextos onde se distorce esta verdade, né? Ou seja, eles creem num segundo batismo, né? E aí vivem atribulados lá porque não recebem, entre aspas, né, esses dons especiais do Espírito Santo. Lembrando que os dons que o Espírito Santo concede são para a edificação da igreja, nunca diferente. E destaco aqui o texto de Atos, que o Gabriel também leu, da vinda do Espírito Santo. Jerusalém estava em festa, né? Jerusalém era um centro econômico, um centro cultural, pessoas de diversas línguas estavam lá. E aí o que acontece?
manhã, ou seja, os discípulos que estavam lá reunidos, aguardando o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, de repente se ouve um temporal, como que localizado, lá onde os discípulos estavam, a multidão corre lá para ver o que estava acontecendo, e de repente saem da casa os discípulos e Jesus, e cada um deles em cima da sua cabeça tinha como que uma língua de fogo, e aí um milagre acontece. Sabemos que para Deus nada é impossível, e aí ele fez com que os discípulos falassem em línguas estranhas. Línguas estranhas para quem? Para o povo judeu. Quando eles estavam ouvindo, eles até disseram, puxa, não, olha, eles estão bêbados, o que é isso? Mas aqueles que entendiam, admirados, eles diziam, como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Como nós estamos ouvindo falar na nossa língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? E aqui nós temos a geografia, ou seja, de onde vinham, tem a referência, são citados os países de onde vieram esse povo que ali estava. Referências sobre as suas diversas línguas, né? E aí o que acontece? Né? Cada um entende na sua própria língua a mensagem do amor de Deus em Cristo Jesus. E aí o judeu, né, que não entendia, bom, são línguas estranhas, o que é isso? Ninguém estava entendendo nada. E aí segue lá em Atos 2,14, Pedro se levanta e diz, olha, eles estão anunciando aquele que vocês mataram. Jesus que morreu, mas ressuscitou e que agora está ao lado direito do Pai. Né, o Salvador da humanidade. Mas aí o que acontece? Importante a gente, para entender corretamente esse texto, também lembrarmos de Gênesis capítulo 11, onde temos a história da Torre de Babel. O povo era um povo só, uma língua, uma raça. Aí Deus foi e confundiu a língua do povo e criou diversas línguas, consequentemente as diversas raças, e o mundo foi afastado pela língua e pela raça. E o que aconteceu então no Pentecostes foi o efeito contrário. Pela ação do Espírito Santo, o mundo foi unido em Cristo Jesus, Cristo para todos, e as diversas línguas e raças ouviram a mensagem do amor de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, se o Espírito Santo hoje quisesse conceder que nós falássemos em línguas que não são nossas do conhecimento, ele poderia. Mas a minha pergunta, há necessidade? Com certeza que não, mas Deus concede que os cristãos possam aprender também e talvez ter facilidade com línguas, ora uns, ora outros, para que a mensagem seja assim anunciada ao mundo. E diversas pessoas, ou seja, pessoas das diversas línguas e raças possam compreender a mensagem do amor, do perdão, da salvação e da vida eterna. Certo? E a gente vê que muitas vezes existe então, aliás, em muitos contextos, especialmente chamados pentecostais, existe uma confusão muito grande com relação à questão dos chamados dons espirituais. Quando que, na verdade, o Espírito Santo pode conceder o dom que ele quiser, lembremos disso. Agora, ele vai conceder aqueles que sejam necessários em cada tempo e época para a edificação da igreja. E o que nos dá a certeza da salvação, da vida eterna, é justamente Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, então, para nos salvar. Olhando o próprio texto do terceiro artigo, lá diz assim, creio no Espírito Santo. Nós estamos falando da obra do Espírito Santo, né? Na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. O que é a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos? É a obra do Espírito Santo. O próprio Lutero, ele explica, né, o terceiro artigo, diz assim, creio que por minha própria razão ou força eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé, assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. E nessa cristandade perdoa a mim, a todos os crentes, diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim, a todos os mortos, e me dará a mim, a todos os crentes em Cristo, a vida eterna. Isto é certamente verdade. Então a Santa Igreja Cristã, que é a comunhão dos santos, o que ela é? É a totalidade das pessoas que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador do mundo todo. Aquelas pessoas que têm a Cristo como o seu Salvador, sobre as quais Cristo é o Senhor, ou seja, que domina, dirige,
Ou seja, as pessoas do mundo inteiro que creem em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o único e suficiente Salvador, que são dirigidas por Ele, pois Ele é o cabeça, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da igreja. Né? Ou seja, as pessoas do mundo que creem nesse Jesus, que é o único e suficiente Salvador, né, que é Deus e homem, pertence à chamada Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. E essa igreja é invisível. Ou seja, né, ela é o conjunto daqueles que confessam a fé cristã e ouvem a palavra de Deus, né, espalhados pelo mundo inteiro. Né? Que creem em Jesus, independente da sua língua, raça, lugar em que vivem. Certo? Então é a totalidade daqueles que estão com Jesus. E por isso, a totalidade dos que estão com Jesus são santos aos olhos de Deus. Nós cremos em santos. Na igreja luterana se crê em santos? Sim, todos aqueles que creem em Jesus são santos. Só alguns já estão no céu, não pecam mais, não sofrem mais, não estão sujeitos à morte. Né? Então já vivem na glória, estão na igreja triunfante. E uns estão na igreja militante, ou seja, estão aqui na terra ainda sujeitos, infelizmente, às tentações do diabo, do mundo e da carne, a sofrimentos, tribulações, a pecados, mas, ou seja, são santos por causa de Cristo, porque Deus os olha somente por intermédio de Jesus e, portanto, não vê os seus pecados e são santos aos olhos de Deus. E nós somos a Santa Igreja Cristã, então a comunhão dos santos. E essas pessoas podem estar nas diversas igrejas, talvez até em seitas, podemos dizer. Talvez alguém diga, puxa, é arriscado dizer isso, pastor. Sim, é arriscado. Mas se a pessoa, mesmo num contexto em que ela é enganada, talvez até explorada, ela crê nesse Jesus, então ela pertence a essa igreja que é invisível. Ou seja, invisível por quê? Porque a gente não sabe realmente quem pertence ou não nela. Se as pessoas realmente creem nesse Jesus ou não. Porque por vezes, Jesus diz, bom, pelos frutos os conhecereis. Mas às vezes a pessoa pode produzir frutos que aos olhos dos homens parecem frutos vindos de Deus. Mas talvez sejam frutos para amenizar a consciência, ou se sentir melhor diante de Deus, ou diante das pessoas, ou conquistar, quem sabe, prestígio, admiração daqueles que nos rodeiam, ou talvez das pessoas do mundo. Né? Ou seja, podem ser frutos que talvez não sejam movidos a partir da fé e do amor de Deus, da graça de Deus. Bom, igrejas visíveis, no entanto, existem muitas, né? E nós cremos, sim, que a igreja luterana é uma igreja visível verdadeira. Por quê? Porque ela prega a palavra corretamente e administra os sacramentos, batismo e santa ceia, como Jesus mandou fazer. Então nós cremos isso. Bom, então, se todos os que creem em Jesus são salvos, né? Então tanto faz a igreja, eu digo para vocês, tanto faz não. Quanto mais erro a igreja X ou Y tiver, menos chance de alguém naquele contexto crer somente em Jesus e ser salvo. Ou seja, pessoas que creem em Jesus como Deus e homem, como seu Salvador, que tem a Cristo então como seu Senhor, né? Elas serão salvas. Mas quanto mais erros houverem no contexto em que a pessoa tiver ou viver, talvez menos chance ali dela crer somente nesse Jesus e ser salvo, certo? Mas nós cremos então que a igreja luterana é a igreja visível verdadeira, porque ela crê, ensina e confessa toda a palavra de Deus, sem acréscimos ou diminuições, de forma clara e pura, e também administra os sacramentos como Jesus mandou fazer. Mas cremos que também pessoas de outras denominações serão salvas, contanto que creem em Jesus Cristo, e assim pertence à Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, porque vivem o perdão dos pecados, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Também na sequência, né, nós confessamos, né, na remissão dos pecados, ou seja, nós somos salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo, então, põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. É muito importante isso, né? E leva a fé a produzir frutos. Precisamos, no entanto, estar atentos, né, às nossas responsabilidades. Faça um uso abundante da palavra, da Santa Ceia, né, para que sejam fortalecidos na fé, né?
Ou seja, Deus em Cristo sempre perdoa os pecados do pecador verdadeiramente arrependido. E assim nós também queremos amar e perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos ama e perdoa. É fato que por vezes tem consequências os nossos erros e pecados, né? Mas Deus em Cristo, né, Ele nos assiste diante das consequências, e apesar de vivermos consequências dos pecados, Ele não nos abandona. E não nos iludamos, né? A Deus ninguém engana. Deus conhece os pensamentos, Ele vê o nosso coração, Ele sabe das nossas verdadeiras intenções. Que o Espírito Santo sempre, diante do pecado, à luz dos mandamentos, nos leve ao verdadeiro arrependimento e nos leve sempre a confessarmos o pecado e a buscarmos o perdão de Cristo para que possamos viver e sermos felizes. Ou seja, em Jesus nós somos desvencilhados do peso do pecado que tenazmente nos assedia, conforme lemos então em Hebreus. A vida fica mais leve, fica mais fácil, certo? Creio na ressurreição da carne, ou seja, é o Espírito Santo que no dia derradeiro vai dar vida ao corpo que ora se decompôs na sepultura. É o Espírito da vida, ele dá a vida com Deus, ou seja, ele põe a fé, e assim também ele vai dar a vida para os nossos corpos, que ora talvez irão à morte, e se tornarão novamente pó, cinzas, para serem transformados à semelhança do corpo de Cristo na ressurreição, ou seja, um corpo espiritualizado, perfeito, sendo juntado com a alma, para assim vivermos de corpo e alma lá no céu para sempre. Em 1 Coríntios capítulo 15, lá diz, como Cristo, né, ressuscitou, nós também um dia, mesmo morrendo, vamos ressuscitar. E como também lembramos o diálogo de Jesus, quando falava da ressurreição de Lázaro, ele questiona, né, justamente sobre a ressurreição de Lázaro, a sua irmã, né? E o que ela diz? Ela diz, eu creio sim, eu creio na ressurreição no último dia, né? Que nós possamos também crer na ressurreição da carne e na vida eterna. A alma, né, vai para o céu a partir então da morte. O corpo vai para a terra, se decompõe, e pelo poder de Deus será ressuscitado e juntado novamente com a alma em Cristo no céu. Sem Jesus, infelizmente, então no inferno, na condenação eterna, né? Que nós possamos também, né, afirmar, justamente com essa serva de Deus, a Marta, que disse, sim, Senhor. Jesus perguntou para ela, né? O seu irmão vai ressuscitar, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que mora, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Ela disse, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Que nós também possamos confessar esta fé e vivermos essa certeza, conforme João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, tem o céu. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nada, querido irmão, querida irmã, é mais importante do que permanecer em Jesus firme e fiel até o fim. E não esqueça, em todas as situações e momentos, conforme lemos em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca esqueçam isso. E que nada nos separe do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que possamos sempre lembrarmos dessas palavras, dessas promessas de Deus, e na ação do Santo Espírito sermos alimentados e construídos. Que nós queiramos os dons que o Espírito concede em cada tempo e época necessário para a edificação da igreja. Jamais glória pessoal, ou seja, isso é tolice, né? Bom, nós já em Cristo pertencemos ao corpo de Cristo, já caminhamos para a salvação. E que Deus conceda os dons que Ele quiser para a sua igreja também, aí aonde você pertence à sua congregação, para que melhor a igreja possa cumprir a obra de servir como instrumentos na edificação da igreja
em todos os dias. Queridos irmãos, queridas irmãs, sigam com Jesus e sigam bem. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E não esqueçamos, vamos dar a glória devida a quem deve ser dada. A Deus Pai, Criador e Preservador, Deus Filho, Salvador e Mediador, único, suficiente Salvador e único mediador entre Deus e os homens, porque foi Ele quem morreu e deu a vida por todos. Então orar sempre em nome de Jesus. Vamos dar a honra devida ao Espírito Santo, que pôs a fé. Não foi nós que decidimos pela fé. Foi Ele que pôs a fé em nós. É Ele que conserva a fé. E Ele que leva a fé a produzir frutos. E que Ele produz em nós os frutos necessários para sermos felizes aqui em todos os dias e para servirmos na igreja, na família e no mundo para a edificação da igreja. Para que a mensagem de Cristo seja anunciada então ao mundo. Para que o Espírito Santo tenha mais oportunidades assim para pôr a fé, conservar a fé e levar a fé a produzir frutos. Talvez por vezes vamos nos angustiar. Puxa, mas aí na minha congregação poderiam haver mais frutos. Lembrem, o Espírito Santo não é ineficiente. Talvez alguém possa até pensar, puxa, eu gostaria que a minha família toda fosse cristã. Lembre, o Espírito Santo não é ineficiente. E você não pode pôr a fé em ninguém. Mas você pode servir como instrumento na tua congregação. Pode servir como instrumento na tua igreja para levar a palavra. O incentivar e convidar as pessoas para que tenham oportunidades onde o Espírito vai agir na palavra, na Santa Ceia, para que creiam, para que possam permanecer na fé, para que possam produzir frutos, para que possam enfrentar as tribulações da vida, para que possam permanecer firmes e fiéis até o fim, para que quando Deus os queira chamar, recebam a salvação, a vida eterna. E quanto aqui estiverem, que tenhamos frutos para viverem e serem felizes, e que diante do pecado sempre cheguem ao arrependimento e vivam o perdão e o amor de Deus em Jesus. Lembrem, quem está com Deus, querido irmão, querida irmã, jamais tem motivo para desânimo ou desespero, nem para perder a fé ou a esperança com relação a qualquer coisa. Porque Deus pode todas as coisas, e para Deus nada é impossível. E lembrem, nós cremos no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Confessemos esta nossa fé, em todos os dias, em todos os momentos. Crês tu que Deus é um só? Ótimo, fazes bem, porque até os demônios creem e tremem de medo diante desse Deus que nós cremos. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, no seu amor em Cristo, me ama e me perdoa, quem vai poder me condenar? Que bênção, não é? E Jesus é garantia. Siga com Jesus e siga bem. Foi uma satisfação termos estado juntos aqui nesta noite para mais esse estudo bíblico. Um abraço especial a todos que aqui participaram, aqueles que fizeram a sua saudação, aqueles que também participaram aí no silêncio, na sua casa, junto dos seus queridos, sempre muito bem-vindos. Estudos bíblicos todas as quartas-feiras às 19h30. Portanto, o próximo estudo será na semana que vem, na próxima quarta-feira, dia 24, às 19h30, aqui pelo Facebook, assim como aconteceu, também tem acontecido semanalmente. Que Deus conceda essa oportunidade também a nós. Queremos novamente convidar as servas aqui da congregação de Lajeado para participarem presencialmente da reunião das servas, a última do ano, amanhã às 19h, aí no pavilhão da congregação. No próximo final de semana, no sábado, teremos culto com confirmação. Uma confirmação de fé de adulto, com batismo no sábado, e uma também de confirmação e batismo no domingo. No sábado também teremos esses 7 jovens da nossa congregação que receberam a fé no batismo, na ação do Santo Espírito, em nome do Deus triuno, que vão confirmar agora a fé pela palavra. Então no sábado, 17 jovens confirmam a fé recebida no batismo, então pela palavra, diante do altar do Senhor, diante de Deus, diante dos seus queridos, diante da congregação. No domingo também teremos recepção de membros vindos de transferência,
para a nossa congregação, e também estaremos recebendo membros que concluíram um período também de instrução de adultos no domingo, sendo recebidos como novos membros aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Deus abençoe a todos esses de forma especial. Lembramos a importância da inscrição para os cultos da congregação. Inscrição antecipada, especialmente no sábado, né? Já que temos um grupo maior, né, de confirmandos, né, é importante também a inscrição antecipada, então, de todos. Qualquer informação a mais, entre em contato com a secretária da congregação pelos telefones, então, divulgados. Então é isso, queremos neste momento orarmos a bênção de Deus e assim finalizarmos também cantando um último hino. O hino 49 do Inário Louvai ao Senhor. Primeiramente oramos a bênção e aí nos despedimos cantando o hino 49 do Inário Louvai ao Senhor, ou do Inário Luterano, o hino 140. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Vem Espírito Divino, nobre ensinador, vem revela em teu ensino, nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz, e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduze os transviados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, terá conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Sigam com Jesus e sigam bem até a semana que vem, se Deus nos permitir. Amém.